Bom, gente, nós vamos começar essa receita misturando uma colher de café solúvel e uma colher de sopa de água. Nós vamos esquentar essa água e vamos misturar no café, para dissolver o café. E reserve. E vamos para a receita. Nós vamos precisar de 250 gramas de chocolate amargo, 250 gramas de manteiga sem sal, 280 gramas de açúcar mascavo, 4 ovos. Vamos precisar de 220 gramas de farinha de trigo sem fermento, 30 gramas de cacau em pó, cacau 50%, 70%, a critério de vocês, e 2 pitadinhas de sal. Primeiramente, nós vamos colocar numa panela o chocolate e a manteiga e vamos levar para o fogo baixo e vamos mexer lentamente para que derreta o chocolate e derreta essa manteiga. Depois que derreter, vamos reservar e vamos para a segunda etapa, aliás, para a terceira etapa, que é bater na batedeira o açúcar mascavo com os ovos. Eu indico a usar uma panela de cerâmica e que não vai, a panela de cerâmica é a que eu indico. Ela não vai grudar o chocolate nem a manteiga. Então, na batedeira, vamos bater na velocidade 4 mais ou menos, bater de 3 a 4 minutos. O açúcar mascavo com os ovos, para que até ele dobrar de tamanho. E depois de bater por 4 minutos aproximadamente, nós vamos colocar aquela mistura lá do chocolate que a gente derreteu, o chocolate com a manteiga. Vamos bater, é só para dar uma misturadinha. Depois nós vamos colocar a farinha de trigo, o cacau em pó, o café solúvel que a gente derreteu. Se vocês quiserem bater na mão para não acontecer isso daqui, de voar farinha para todo lado, pode misturar na mão. Não precisa bater na batedeira. Essa é a etapa final. Olha como que fica essa massa. Ela fica uma massa cremosa, parece uma barra de chocolate derretida. É uma delícia esse brownie. Uma delícia. Eu aconselho que todos façam. É maravilhoso. Então, no finalzinho, vocês coloquem 2 pitadinhas de sal. O que o sal vai fazer? Ele vai dar mais sabor. Ele não vai ficar com gosto de sal. Ele vai fazer com que esse chocolate fique muito mais gostoso. Vai realçar o sabor de chocolate. Outra coisa que vai dar mais sabor a esse chocolate, sabe o que é? É aquele café solúvel que a gente derreteu, que a gente dissolveu. Lá no comecinho, quando usamos uma receita de chocolate, é bem legal colocar café solúvel, porque esse café solúvel não vai ficar com gosto de café. O café solúvel vai agregar, vai dar ênfase ao sabor do chocolate. Vocês façam e experimentem e comentem aqui. Aqui eu colocando sal, logo no finalzinho que eu coloco sal, umas 2 pitadinhas. O que é 2 pitadinhas? São 2 pitadinhas mesmo, você vai pegar com a ponta do dedo o sal, pega a primeira vez, despeja, pega a segunda vez com a ponta dos dedos e despeja nessa mistura do brownie. Isso é 2 pitadinhas pra mim, não sei se é pra você. Numa forma, a forma que vocês tiverem, no tabuleiro, né, gente? No tabuleiro, vocês vão untar, coloca um pouquinho de manteiga para colocar o papel manteiga. Por quê? Para que esse papel manteiga não fique dançando nesse tabuleiro. Por isso eu aconselho passar um pouquinho de manteiga no fundo e colocar o papel manteiga. Aí ele vai grudar. Feito isso, despeje a nossa mistura deliciosa de brownie. Depois de despejar toda a mistura nesse tabuleiro com papel manteiga, o que eu tô fazendo aqui?
Eu tô colocando pedaços de doce de leite argentino. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards o doce de leite argentino e o doce de amendoim que eu fiz. A receita tá aqui no canal. O que eu tô fazendo? Eu tô colocando pedaços de doce de leite argentino. Se você quiser, fazendo desse jeito que eu tô colocando, esse doce vai pro fundo. Ele não vai ficar no comecinho, na parte de cima e nem no meio. Ele vai direto pro fundo. Por quê? Porque eu não coloquei farinha de trigo. Se você quiser, você pode misturar aquele chocolate. Sabe aquele chocolate forneável? Pega o chocolate forneável, passa na farinha de trigo. Essa farinha de trigo vai dar aderência. Eles vão grudar no brownie. Não vai deixar ele pro fundo. Ele vai ficar por todo o brownie. Mas como eu quis usar o doce de leite argentino, e ele não tá aqui, ele tá o doce mesmo, e eu quis que ele ficasse no fundo mesmo. Então eu não fiz um brigadeiro desse doce para poder eu colocar aqui. Até poderia, depois de ter feito o brigadeiro, passar na farinha e colocar aqui. Mas eu quis fazer desse jeito. Aqui eu fiz a mesma coisa, eu usei o doce de amendoim. Eu vou deixar aqui nos cards o doce de amendoim que eu fiz. Você pode fazer aí na sua casa também. Por que usar o papel manteiga no brownie? Para isso aqui, na hora de desenformar, ele vai desenformar com mais facilidade. Ele ajuda na hora de desenformar esse brownie. Se inscrevam no canal, gente. Ativa o sininho das notificações e me sigam lá na Confeitaria Paduana no Instagram. Aqui eu fiz uma decoraçãozinha com suspiro de limão. E eu usei doce de leite argentino para poder colar o suspiro em cima do brownie.